boa tarde. Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo no nosso episódio de hoje, o nosso Pesquisa na Prática de número 179, especial sobre considerações finais, tudo o que você precisa fazer para poder ficar tranquilo, poder ficar tranquila e saber o que você precisa afinal colocar naquela sessão tão esquecida, tão deixada por último, chamada considerações finais. Mas antes de eu iniciar aqui, falar sobre o que são as considerações finais, o que vai nas considerações finais, será que considerações finais é o mesmo que conclusões? E ainda vou falar sobre os dois principais erros que normalmente as pessoas cometem nas considerações finais. Eu gostaria de dar boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aqui ao vivo, agradecer quem está assistindo aqui ao vivo. Pode deixar comentários ali no nosso chat, que eu vou fazer as explicações ali. Depois, claro, vou abrir para o chat para a gente bater aquele bate-papo bem legal, para eu tentar ajudar vocês a tirar dúvidas com relação às considerações finais do trabalho de vocês. E claro, se você está assistindo a nossa live agora e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo como hoje. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. E todas essas lives que a gente tem feito, todos esses episódios que a gente tem transmitido ao vivo, tanto do Pesquisa na Prática quanto do ResearchCast que a gente faz às quintas-feiras, a gravação está disponível aqui no nosso canal. Então, se você perdeu algum nas terças-feiras passadas ou nas quintas-feiras passadas, volta aqui no nosso canal depois e pode assistir, porque tá tudo liberado, tudo disponível para você assistir. E afinal, então, o que são as considerações finais? Considerações finais é a última sessão do nosso trabalho, seja a dissertação, então o último capítulo. Quando eu falo em sessão, eu estou também falando sessão ou capítulo. Por quê? Se você está fazendo um artigo científico, a gente chama de sessão e não de capítulo, porque o artigo científico é curtinho, então cada item ali vai ser uma sessão. Na dissertação, na tese, principalmente quando a gente está falando de dissertações ou de teses em formato monográfico, que é aquele formato mais tradicional, a gente chama então de capítulo. O último capítulo da dissertação ou da tese vai ser as considerações finais, que nada mais é quando a gente faz assim um fechamento do nosso trabalho, que a gente faz aquela coisa assim, ok, eu fiz tudo isso durante 2 anos no mestrado, eu fiz tudo isso durante 4 anos do doutorado, e daí? É o que a gente faz nas considerações finais. Então, nas considerações finais, a gente tem que ter, principalmente, 4 pontos. A gente tem que abordar 4 pontos nas considerações finais. Primeiro, contribuições teóricas do nosso trabalho. Segundo, contribuições práticas do nosso trabalho. Terceiro, limitações da nossa pesquisa. E quarto, sugestões de futuras pesquisas. Não adianta nada a gente fazer toda uma pesquisa e não apontar caminhos para onde a teoria, para onde o assunto que a gente está pesquisando pode ir. Então, as considerações finais é formada por esses 4 pontos. Simples assim, não precisa ficar se descabelando, nervoso, nervosa, tentando pensar o que você vai colocar nas suas considerações finais, porque você vai ter que colocar isso. Contribuições teóricas, contribuições práticas, limitações e sugestões de futuras pesquisas. Amália, mas o que eu coloco em cada uma? Calma, coração, eu vou explicar. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais sobre as considerações finais. Uma coisa eu observo muito, o que acontece? As pessoas, normalmente, entram no mestrado, entram no doutorado sem ter um planejamento. Olha a Amália de novo, martelando na tecla do planejamento e da organização. Sim, como qualquer coisa na vida, a gente precisa de planejamento e de organização, senão a gente não sabe quando vai começar, muito menos quando vai terminar. Por isso que dá aquela sensação de que não termina nunca, porque você realmente não se planejou, não se organizou para saber exatamente o que você precisa fazer em cada passo. O que acontece então? Geralmente o pessoal deixa a análise dos resultados, né, dos dados que você coletou, por último, assim, aos 45 do segundo tempo, e aqui independente se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, deixa aos 45 do segundo tempo, ou seja, quase uma semana antes de mandar o trabalho para o orientador dar o ok final e marcar a banca, o que é totalmente errado, tá?
porque a análise demanda tempo, sim, tem que pensar sobre os teus resultados, não é fazer e escrever, por isso que você vai travar, enfim. Mas aqui não é, hoje o foco não é a análise, é considerações finais. Por que eu tô dizendo isso? Porque geralmente o pessoal deixa a análise lá pro finalzinho, e aí terminou de fazer a análise, tem que escrever as considerações finais. Aí abre ali uma sessão, considerações finais. Aí larga um monte de coisa ali sem sentido nenhum. Quase aquele gerador de embromation. Não faz sentido nenhum o texto. Você não pensou sobre as contribuições teóricas do seu trabalho. Você não pensou sobre as contribuições práticas do seu trabalho. Limitações da pesquisa, vai colocar qualquer besteira ali, porque você não pensou nas reais limitações da sua pesquisa. E sugestões de futuras pesquisas também. Eu fiz uma pesquisa qualitativa, sugestões de futuras pesquisas, pesquisa quantitativa. Não, isso não é a sugestão de futura pesquisa. Aqui é papo de gente grande, de gente adulta. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar. E sem organização, sem planejamento, a gente não consegue seguir adiante com a nossa pesquisa. O que acontece normalmente? As pessoas deixam as considerações finais para o último dia ali com o reloginho correndo. E aí, claro, você não vai fazer direito. E aí, o que acontece? Manda assim para o orientador, para a orientadora, lê de qualquer jeito, vai para a banca, o que houve? As considerações finais do seu trabalho não ficaram muito claras, a relevância do seu trabalho também não ficou muito clara, as limitações da sua pesquisa têm problema nisso, sugestões de futuras pesquisas você podia ter explorado um pouco mais isso, ou aquilo outro. Então, assim, eles vão comentar sobre as suas considerações finais, porque, claro, você fez realmente na última hora. Então, eu queria deixar, assim, super claro, ligar aí a atenção de vocês com relação à escrita das considerações finais, para você separar um tempo específico para para escrever as considerações finais com calma e com tranquilidade, tá? Porque realmente você precisa se dedicar ali um tempo para escrever com calma as considerações finais. E aí se fala, né, se coloca considerações finais ou se coloca conclusões. Já me perguntaram isso. Amália, chamo de conclusões ou chamo de considerações finais? Por que eu não gosto muito de colocar esse título da sessão, o nome conclusões? Primeiro porque se você colocar o título conclusões, as pessoas vão olhar se realmente está concluindo algo. Elas vão olhar buscando se realmente está concluindo algo. E muitas vezes a gente, né, de novo, tá no início ali da nossa carreira como pesquisador, a gente não tem tanta habilidade assim de colocar no texto de forma muito clara as conclusões, e aí vai deixar a pessoa frustrada, de certa forma, que tá lendo seu trabalho, porque as conclusões não ficaram claras. Segundo, normalmente nas pesquisas a gente coloca as conclusões na seção de discussões, que é antes das considerações finais. Considerações finais é considerações finais, ou seja, aquele fechamento, as últimas coisas que eu vou precisar falar sobre a minha pesquisa. É mais ou menos essa a ideia dessa sessão das considerações finais. Então, por isso que eu não tenho esse costume de chamar essa sessão de conclusões, mas sim de considerações finais, tá? E aí, o que vai nas considerações finais, então? O que aparece nas considerações finais? Vamos voltar aqui especificamente ao que vai nas considerações finais. Lembra que eu falei que eram 4 pontos? Que eram contribuições teóricas, contribuições práticas, limitações da pesquisa e sugestões de futuras pesquisas. Agora eu vou falar sobre o que você tem que colocar em cada um desses pontos. E lembrando que, assim, não é para escrever uma dissertação de 100 páginas para cada um desses pontos. As considerações finais são poucas páginas. A gente está pensando ali em 2, 3 páginas no máximo, né, para você abordar contribuições teóricas, contribuições práticas, limitações e sugestões de futuras pesquisas. Mas a própria forma de você estruturar os parágrafos dessa maneira como eu vou te explicar, já vai te ajudar você a estruturar o texto e o texto vai ficar consequentemente mais claro. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, contribuições teóricas. O que você vai fazer nas contribuições teóricas? Você vai listar
3 principais contribuições teóricas da sua pesquisa. Então, e tem que ser uma coisa bem objetiva. Olha, o meu trabalho ele contribui para a teoria nisso, nisso e nisso. Tem que ser algo super claro e objetivo para você, que você possa fazer uma lista, tá? Por que 3? Mais do que 3 é muita coisa. Menos do que 3, eu quero botar 2. Tudo bem, mas corre o risco de ficar muito fraco. Um só tem que ser uma baita de uma contribuição teórica. Às vezes é muito difícil de deixar claro qual é a contribuição teórica que você está oferecendo se você está colocando só 3 contribuições. O que são contribuições teóricas? Pensa assim, o que a minha pesquisa muda a forma como a teoria entende os conceitos que eu estou trabalhando ou pensa a teoria que eu estou trabalhando. Os meus resultados, eles podem mudar. Claro, pode ser uma mudança mais drástica, pode ser uma mudança mais sensível, né? Não é delicada a palavra, né? Pode ser uma contribuição um pouco mais complementar, mas sim, o seu trabalho ele vai mudar de alguma forma a maneira como a teoria entende aqueles conceitos que você está trabalhando, que você está agregando dados que você analisou. Então, pensa de que 3 formas os resultados da sua pesquisa mudam a forma como a teoria é pensada. E aí você vai listar esses 3 pontos. Eu sugiro tópicos, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí faz tal coisa, tal coisa, tal coisa e escreve um parágrafo para cada um. Essa é uma excelente forma de você começar a estruturar os teus parágrafos. Porque aí você sabe que vai ter que escrever 3 parágrafos sobre as contribuições teóricas. E seja claro e objetivo no texto. Diga lá, este trabalho possui 3, ou este trabalho apresenta 3 principais contribuições teóricas. Ponto. A primeira contribuição é, a segunda contribuição é, a terceira contribuição é. Pode ser bem claro e objetivo no texto. E aí a gente vai passar então para as contribuições práticas. Mesma coisa, lista ali 2 pontos, 3 pontos relacionados a contribuições práticas da sua pesquisa, ou seja, como a sua pesquisa, como os resultados da sua pesquisa, como os achados da sua pesquisa mudam a forma como a prática é feita, como as pessoas que atuam naquele fenômeno que você está investigando vão mudar a forma como elas agem a partir dos teus resultados. Então, lista ali 2, 3 principais pontos relacionados às contribuições práticas do seu trabalho. Aí depois você vai passar então para as limitações da pesquisa. Também lista 1, 2, 3, 2 ou 3, né? 2 ou 3 pontos relacionados às principais limitações do seu trabalho. E aqui vale ressaltar que método não é limitação do trabalho, tá? Eu fiz uma pesquisa qualitativa e isso é uma limitação do trabalho. Não, isso não é uma limitação do trabalho. Isso é um método que você adotou no seu trabalho. Limitações são coisas que aconteceram ao longo da sua pesquisa e que podem, de alguma forma, impactar os resultados da sua pesquisa. Vou dar um exemplo. Na minha dissertação, eu investiguei como funcionava, como aconteciam os comportamentos materialista e experiencialista das pessoas ao longo de uma viagem. E aí eu fui entrevistando pessoas voluntárias, eu ia anunciando que eu estava fazendo uma pesquisa, quem iria fazer uma viagem internacional nos próximos dias, nos próximos meses, ia participar da minha pesquisa, eu tinha que entrevistar a pessoa antes de viajar, depois de viajar, e tinha que ser uma viagem com características específicas, então tinha que ser de avião, tinha que durar mais de 5 dias, a pessoa precisava estar indo a lazer, ela precisava ter pago por essa viagem, não podia ser uma viagem que ela ganhou de algum lugar, do trabalho, num sorteio, alguma coisa assim. Então, tinha várias características dessa viagem. O que acontece? No final, eu entrevistei no total 13 pessoas que entraram em contato comigo. Quero participar da tua pesquisa, eu tô dentro desses critérios, quero participar da tua pesquisa. Eu entrevistei 13 pessoas. O que aconteceu? Dessas pessoas que se voluntariaram para participar da minha pesquisa, 11 eram mulheres e 2 homens apenas. Tentei buscar mais homens? Tentei, mas dentro do prazo específico que eu tinha para conduzir meu mestrado, dentro de todas as possibilidades, não consegui mais participantes homens.
Isso, de certa forma, enfraqueceu a minha pesquisa ou invalidou a minha pesquisa? Não, eu pude conduzir a pesquisa normalmente. A princípio, a teoria, os artigos que falam sobre comportamento materialista e comportamento experiencialista não apresentam uma diferença entre gêneros com relação a esse tipo de comportamento. Conduzi a minha pesquisa normalmente, obtive os meus resultados relacionados aos comportamentos, e aí nas limitações o que eu fiz? Coloquei lá limitações da pesquisa. Olha, as pessoas que se voluntariaram para poder participar da pesquisa, a maior parte foi mulher e né, de o gênero feminino, e poucas pessoas do gênero masculino. Isso invalidou minha pesquisa? Não, não invalidou minha pesquisa, mas pode ter um certo impacto nos meus resultados. Talvez as mulheres falem mais sobre alguns aspectos de toda a viagem, ou tenham alguns comportamentos ao longo da viagem que os homens teriam outros tipos de comportamento, mas eu não pude capturar isso na minha pesquisa, nem era o objetivo da minha pesquisa fazer algum tipo de comparação entre esses dois gêneros, mas de certa forma, os meus resultados podem ter sido impactados por isso. Então, isso é uma limitação, mas entende que não é uma limitação por questão do método, por ser uma pesquisa qualitativa. É uma limitação pela característica das pessoas que se voluntariaram para participar da minha pesquisa. E aí, isso pode ter impactado, de certa forma, os resultados da minha pesquisa. E aí, depois a gente passa então para sugestões de futuras pesquisas. E nas sugestões de futuras pesquisas, a mesma coisa. A gente vai apresentar ali 2 ou 3 principais pontos, assim, grandes grupos de sugestões de futuras pesquisas. Então, você pode listar ali, um grupo de sugestões de futuras pesquisas é para esse caminho, um grupo de sugestões de futuras pesquisas é para esse caminho, e um grupo de sugestão de futuras pesquisas é para esse caminho. E aí você vai, então, escrever um parágrafo para cada um desses grupos. O que é importante entender nesse ponto? Método diferente não é sugestão de futura pesquisa. O que a gente vê com muita frequência? As pessoas dizem o quê? Porque a minha pesquisa foi qualitativa. Sugestões de futuras pesquisas fazer essa pesquisa quantitativa. Não, isso não é sugestão de futura pesquisa. É realmente ver até onde os teus resultados foram, o que os resultados daquela teoria já obtiveram, e a partir dali, o que ainda falta ser sabido, o que ainda falta ser investigado com relação àquele fenômeno, com relação àquela teoria que você está trabalhando. E aí sim você vai poder listar esses 2, 3 grandes grupos de sugestões de futuras pesquisas. Agora eu vou falar rapidamente sobre os 2 principais erros que as pessoas cometem nas considerações finais. O primeiro erro, que é muito comum e está super relacionado àquilo que eu falei sobre as pessoas deixarem para o último dia para escrever as considerações finais e escrevem correndo, é serpentear. Ou seja, escreve o texto sem uma estrutura, escreve de qualquer forma e simplesmente vai largando as coisas ali no texto. E aí o que acontece? O texto fica totalmente, né, uma serpente, né? Ela fica assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem lê não entendeu quais são as reais contribuições teóricas do seu trabalho, não entendeu quais são as reais contribuições práticas do seu trabalho, não entendeu quais são as limitações do seu trabalho, quais são as sugestões de futuras pesquisas. Isso tem que estar muito claro no texto. E quando eu digo tem que estar muito claro no texto, é não ter vergonha de escrever. Eu vejo que as pessoas dizem, porque tem que ser pomposo, tem que, né, o texto tem que estar bem elaborado. Gente, é objetivo e simples, ou como diria minha mãe, curto e grosso. É assim, ó. Este trabalho apresenta 3, pode colocar lá, 3 principais contribuições teóricas. Ponto. Primeira contribuição teórica é. A segunda contribuição teórica é. Ponto. A terceira contribuição teórica é. Ponto. Seja claro e objetivo, não precisa ter vergonha de colocar esses itens no texto. Pode colocar de forma bem incisiva, porque vai deixar isso muito claro no seu texto. E o segundo principal erro que eu vejo que as pessoas acabam cometendo nas considerações finais, e eu até faço meia-culpa aqui, que na minha tese, com várias preocupações que eu tinha de que os professores iam criticar alguns pontos, eu acabei cometendo um pouquinho desse erro, é ser humilde demais nas contribuições teóricas, nas contribuições práticas. Muitas vezes a gente quase pede desculpa por ter feito a pesquisa,
nas considerações finais do nosso trabalho. Então, assim, não seja humilde demais, né? Claro, também não vai dourar a pílula demais, né? Ui, nossa, esse trabalho aqui é o novo grau da academia, né? Não. O que a gente pode fazer é colocar de forma direta e honesta. O meu trabalho contribui nisso, nisso e nisso e nisso. Mas também não ser humilde demais. O teu trabalho tem sim contribuições teóricas relevantes. O teu trabalho tem sim contribuições práticas relevantes. Não esconda isso, não tenha vergonha de dizer isso. Coloca lá no seu texto. Então, eu trouxe esse erro porque eu vejo muita gente, até alguns autores falam o contrário, né? Que é muito normal, assim, superestimar o seu trabalho. Mas olhando os textos, na maior parte, né, de nós pesquisadores brasileiros, eu vejo que a gente tende a fazer o contrário, a gente tende a ser humilde demais nas considerações finais do nosso trabalho e aí não apresenta de forma relevante, de forma clara, de forma ressaltada as contribuições, as reais contribuições do nosso trabalho. Então, essa era a dica que eu tinha para dar dos 2 principais erros que as pessoas cometem nas considerações finais. Vou abrir para os comentários de vocês, se vocês quiserem, então, colocar aqui comentários, dúvidas, sugestões. Ó, o pessoal dizendo que tá assistindo. Obrigada, gente. Gente, o pessoal firme e forte, vocês não têm noção da minha felicidade aqui. Eu suando com o YouTube, querendo me derrubar aqui do YouTube, querendo me sacanear aqui, puxar meu tapete, vocês aí firme e forte comigo do outro lado. Gente, obrigada, assim, eu vou poder dormir mais tranquila essa noite. Mas então vamos bater um papo aqui. Vou abrir aqui o chat para vocês deixarem suas dúvidas, seus comentários com relação às considerações finais. Talvez você não esteja pensando nas considerações finais do seu trabalho ainda, porque você está fazendo as análises, correto? Não sei se tem muita gente fazendo isso agora, ou, né, eu não tenho uma pergunta porque eu não comecei a escrever as considerações finais. Só que não se deixa para escrever considerações finais por último, você já pode ir pensando agora, ao longo da sua análise. Não é para escrever o texto final agora, né? A gente vai escrever depois que terminar de escrever a análise, mas você já pode fazer essas listinhas que eu falei, fazer esses principais tópicos que eu falei, porque ao longo da análise do nosso trabalho, a gente começa a identificar, olha só, os meus resultados apontaram para isso. Isso é uma contribuição. Isso é uma contribuição teórica, muito interessante por isso, por isso, por isso. Então, você já coloca lá um tópico para você poder abordar depois nas considerações finais, para não esquecer esse ponto. A Tereza deixou uma pergunta ali. Poderia dar um exemplo de contribuição teórica e prática? Claro, Tereza, poderia sim. Vou dar o exemplo da minha tese. O que acontece? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei o mapeamento da jornada do consumidor. É uma técnica, um método para desenhar toda a experiência de um consumidor tendo contato com uma empresa em uma experiência de consumo. O que acontece? Toda a teoria, eu tenho que dar essa explicação, a contextualização, para você entender a contribuição teórica, né? Porque a maior parte das pessoas aqui não estudam o que eu estudo, que é marketing, comportamento consumidor. Deixa eu tentar fazer super rápido isso. O que acontece? Na teoria de comportamento do consumidor, se fala muito de mapeamento da jornada, mas os métodos que existem para mapear a jornada, eles são métodos muito específicos para jornadas específicas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem uma técnica de mapeamento da jornada que é para mapeamento da jornada de compra. É aquela coisa, entrou na loja, comprou, saiu da loja. Agora, quando a gente pega esse método e tenta aplicar num outro tipo de experiência que não é uma experiência de compra em uma loja, a gente não consegue mapear esse tipo de experiência. Que experiência que eu tô falando? Foram as experiências que eu investiguei na minha tese de doutorado, que a gente chama de experiências de longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que está cursando o ensino superior. É uma experiência de consumo. O aluno está consumindo o serviço que a instituição de ensino está oferecendo, independente de ser uma universidade pública ou uma universidade particular. A instituição, ela é uma empresa que está oferecendo o serviço e o aluno é um indivíduo que está consumindo aquele serviço. Um paciente no hospital é a mesma situação. O paciente ele é um consumidor que está consumindo um serviço e o hospital é uma instituição, uma organização que está fornecendo um serviço. E muitas vezes a gente precisa mapear essa experiência para ver exatamente de que forma a gente pode melhorar essa experiência para esse indivíduo.
independente da experiência. Pode ser uma experiência bem mais comercial, como a gente está mais acostumado a ver. Por exemplo, entra na loja, compra, sai da loja. Ou, por exemplo, uma internação num hospital ou um aluno cursando o ensino superior ao longo de 4 anos. Só que internação no hospital e o aluno cursando ensino superior são experiências de longo prazo, ou seja, elas vão durar ali dias, semanas, meses, no ensino superior, anos, vão ser 4, 5 anos que a pessoa vai lá todos os dias tendo contato com vários pontos da organização, seja o bar, seja a biblioteca, seja a aula com os professores, seja a coordenação do curso, enfim, tem vários pontos de contato com a empresa. Então, o que a minha tese tinha como proposta? Desenvolver um método de mapeamento da jornada para esse tipo de jornada que a gente chama de jornada de longo prazo. Qual é a contribuição teórica da minha tese? Apresentar o método. Apresentar o método para mapeamento deste tipo de jornada, que é uma jornada de longo prazo, entendeu? É um tópico. Se eu pudesse colocar, e eu fiz isso, né? Se colocar lá o tópico das contribuições teóricas do meu trabalho, contribuição teórica, a principal contribuição teórica do meu trabalho, entregável do meu trabalho para a literatura é isso, é um mapa. Eu entreguei um método de como desenhar, de como mapear esse tipo de jornada. O que você pode fazer, Tereza? Sugestão. Você pode ir lá no ResearchGate, tem um perfil meu lá no ResearchGate. Você pode ir lá e baixar o documento, o corpo do documento da minha tese. Os artigos científicos não estão disponíveis, mas o corpo da minha tese está disponível. Você pode baixar e ler lá as considerações finais que eu escrevi da minha tese. 2, você pode assistir a minha banca de defesa do doutorado, onde os professores, inclusive, comentam sobre a grande contribuição teórica do meu trabalho, que é esse entregável, que é essa técnica, esse método de mapeamento da jornada. A implicação prática disso: organizações podem pegar essa técnica que eu estou apresentando e aplicar para mapear jornadas de longo prazo e melhorar a experiência dos seus consumidores. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que seria uma contribuição teórica e o que seria de uma contribuição prática, tá? Acho que agora ficou um pouco mais claro para você, Tereza. A Hareli. Oi, Hareli, tudo bem? Tudo certo por aí? Estou na fase da pesquisa, tenho dificuldade em escrever as considerações finais. Acho que é cansaço. Tenho a sensação de que já disse tudo o que tinha que falar nas considerações finais em cada capítulo. Então, Hareli, se você colocou considerações finais em cada capítulo, é por isso que você está com essa sensação, porque normalmente a gente não coloca considerações finais em cada capítulo, a gente coloca considerações finais no último capítulo do trabalho, quando vai fazer considerações finais de todo o trabalho, um fechamento de todo o trabalho relacionado ao teu grande problema de pesquisa. Não sei se no teu caso, mestrado, doutorado, não sei se diz ali, não diz. Não sei se o teu caso é em artigos ou em formato monográfico. No caso de formato monográfico, isso é super claro, é o último capítulo, não precisa fazer isso para cada capítulo, a menos se a sua orientadora pediu. No caso de ser uma tese ou uma dissertação em formato de artigos, aí sim, é provável que você tenha escrito ali considerações finais em cada um dos artigos. E sim, você vai ter a sensação de que você está repetindo, mas ok, tá tudo bem, porque faz parte desse formato. Eu não posso divulgar ainda os artigos da minha tese, porque, de novo, eles estão sendo submetidos para a revista científica, tem questão de ineditismo. Quando eles forem submetidos e aprovados, eu vou liberar para vocês lerem. Mas também aconteceu isso. Nos meus artigos eu tinha lá sessões de considerações finais, e no corpo da minha tese era quase que a repetição dos 3, só que em pontos diferentes, com uma escrita diferente, porque realmente eu estava fazendo o fechamento da minha tese. Então, pode ser isso também. E, claro, tem o cansaço, sim, tem o cansaço. Minha sugestão é, relaxa, dá uma respirada, fica um dia sem pensar na tese, faz uma coisa totalmente diferente, porque aí você volta ali com a cabeça oxigenada para poder, então, trabalhar no texto da tua tese ou da tua dissertação. É normal isso acontecer, a gente realmente chega uma hora que a gente fica saturado, como qualquer coisa na vida, né? Se for no trabalho, de repente, você tá trabalhando num projeto ali durante muito tempo e tá muito dedicado a isso, chega uma hora que dá uma saturação, eu tenho que
respirar fundo, levantar, fazer uma outra coisa e depois volta a trabalhar no projeto. Vamos ver aqui. Parabéns pelo canal. O Tirson. Oi, Tirson, tudo bem? Parabéns pelo canal. Obrigada. Estratégias preciosas. É possível uma live para tratar da sua ou indicação de dicas em experiência da necessária correção ortogramatical e revisão da normalização da ABNT? Respondendo a tua pergunta, então, vou deixar aqui na pauta essa sua solicitação falando sobre a importância de revisar o texto e ver a questão da normalização ABNT. A gente até tem alguns vídeos, tá, Tirson, aqui no nosso canal no YouTube, a gente já tem alguns vídeos falando sobre a importância da formatação do texto, mas são vídeos bem antiguinhos, foram os primeiros vídeos que a gente fez aqui no nosso canal, então dá uma olhadinha ali que eles até têm, se tu colocar formatação lá, eles vão ter você vai conseguir encontrar alguns vídeos aqui no nosso canal sobre esse assunto, mas vou trazer essa pauta novamente aqui, pode deixar. A Fátima, seria possível dar dicas sobre como selecionar a investigação, a metodologia da investigação, os métodos, Fátima? Posso dar sugestão, sim. Fátima, o método da sua pesquisa, ele tem que estar alinhado com o seu problema de pesquisa. Você não vai tirar da sua cabeça. Você vai olhar para o seu problema de pesquisa. O que você está tentando responder? E é através do teu problema de pesquisa que você vai identificar quais são as técnicas de coleta e de análise de dados e qual é o tipo de abordagem mais adequado para a sua pesquisa. Vou dar alguns exemplos, algumas dicas simples. Por exemplo, se o seu problema de pesquisa está tentando entender um fenômeno em amplitude, ou seja, como aquilo acontece com a maior parte das pessoas, com aquelas características que você está buscando, provavelmente a sua pesquisa é quantitativa, uma abordagem quantitativa. Se você está tentando investigar um fenômeno, está tentando responder um problema de pesquisa relacionado à generalização, ou seja, você quer investigar a causa e o efeito de algo, e se aquilo acontece no mundo todo, provavelmente a sua pesquisa é quantitativa. Se você está tentando medir algo, provavelmente a sua pesquisa é quantitativa. Agora, olha para o teu problema de pesquisa de novo. Você está tentando entender algo em profundidade, não em amplitude, em profundidade, ou seja, você quer entender a fundo aquilo que está acontecendo, provavelmente a sua pesquisa é qualitativa. Você está tentando explorar algo que é muito recente, que tem pouca literatura no mundo, tá? Quando eu falo em pouca literatura, não é pouca literatura no Brasil, é pouca literatura no mundo. Literatura relevante, com fator de impacto alto, publicada em revistas científicas de alto impacto. Tem pouca literatura, é um fenômeno muito recente. Bom, então provavelmente a sua pesquisa ela vai ser qualitativa, porque ela tem essa ideia de ser mais exploratória, de aprofundar o entendimento sobre o fenômeno. Então, a gente vai saber qual é o método da nossa pesquisa olhando para o nosso problema de pesquisa. O que você quer responder? Por isso que o problema de pesquisa ele tem que ser uma frase curta e grossa, como diria minha mãe, né? Tem que ser uma frase direta e objetiva. É uma frase curta que termina com ponto de interrogação, é uma pergunta que você tem que responder. Assim como a gente faz uma pergunta, às vezes você tá ali com a tua família, você pergunta, o que a gente vai jantar hoje? Aí você começa a pensar nas possibilidades. Bom, a gente pode pedir comida, a gente pode cozinhar, a gente pode sair para jantar em algum lugar, a gente pode comer esse tipo de comida, pode comer aquele tipo de comida, pode comer aquela comida que sobrou do almoço, que tá lá na geladeira. Você tá vendo ali várias possibilidades. Mas são respostas claras para um problema claro, ou seja, o que a gente vai comer essa noite? O que a gente vai jantar essa noite? O nosso problema de pesquisa é a mesma coisa. É uma frase clara, objetiva e direta que você vai ter que responder de forma clara, objetiva e direta. Não é algo etéreo, filosófico, assim, né? Geralmente o pessoal tenta explicar e faz uma baita de uma enrolaçada e tu lê aquela frase e ok, eu não entendi o que a pessoa está perguntando. E o teu problema de pesquisa tem que ser algo muito claro e objetivo. E coloca isso num post-it no teu monitor, cola na testa. Tem que ser um problema de pesquisa, tem que estar o tempo inteiro contigo. Porque todas as decisões da tua pesquisa vão ser baseadas no teu problema de pesquisa. Então, espero que essas sugestões tenham te ajudado a olhar um pouquinho melhor para o teu problema de pesquisa e identificar o que você está tentando responder com o teu problema de pesquisa para poder, então, tomar as decisões relacionadas ao método, né? As técnicas de coleta e de análise de dados para a sua pesquisa.
Pessoas, agradeço muitíssimo de coração mesmo as pessoas que tiveram toda a paciência do mundo e nos assistiram hoje, apesar dos nossos problemas técnicos. E vocês já podem começar a pensar nas contribuições teóricas, contribuições teóricas, práticas, limitações, sugestões de futuras pesquisas da sua pesquisa agora, não precisa esperar lá na hora de escrever as considerações finais. Já começa a fazer essa listinha desses principais pontos agora, porque aí você vai ver que quando chegar o momento de escrever, vai ser fácil escrever, porque você já começou a pensar, já começou a matutar desde agora, tá? Novamente, agradecer muito pelo carinho, né, e pela atenção de vocês aqui, e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau, uma boa noite.